paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, meus amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Que Deus o abençoe a cada um. Não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas no momento que você ouvir, se inscreva no nosso canal, dê um like para que o YouTube entenda que é importante para você. Hoje é dia 20 de novembro de 2024, o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus com muito amor aos corações. E hoje, meditando na palavra de Deus, me toquei falar sobre a igreja e a família. Amém? Vamos ler Efésios 3, 14 a 21. Depois nós vamos meditar nesta palavra. Por esta causa, me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais farta, fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vos arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus, de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente maior do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que espera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, para todas as gerações, para todos os sempre. Amém. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, crianças, jovens e adolescentes, pastores e obreiros, vamos falar nesta manhã sobre dois assuntos muito delicados. Vocês sabem que de toda a criação no mundo, do céu e da terra, a coisa que Satanás mais tem sede para destruir é a família e a igreja. A família é criada por Deus e a igreja é revelada em Cristo Jesus. Meditando nesta palavra, eu me encontrei muito errado na minha vida. Veja bem, se um pai ou uma mãe tem um filho, e esse filho está rebelde, ou está desgostoso na vida, ou no lar, na família, ou ele está meio desleixado, que pai e mãe não sofrem? Sono, perde o sono, a tristeza bate no coração. Quantos pais, quantas mães que por um filho não sofrem pressão alta, às vezes alguns derrames os cerebrais e morrem. Quantos um pai, uma mãe, por causa de um filho, de uma filha, ele perde a vergonha de pedir alguma coisa para alguém para ajudar esse filho e essa filha. Porque Satanás, amado, nós precisamos entender o seguinte: Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele quer destruir a família. Está entendendo? Mas primeiro nós aprendemos uma coisa: se a família não for estruturada, a igreja não pode ser estruturada. Calma. A família Deus criou.
A igreja se revelou em Cristo Jesus. Hoje, Satanás sabe que os dois andam juntos. A minha família pode ter estruturada, mas a minha igreja está estruturada. A sua igreja está estruturada. Eu vou dizer, se a minha filha cometer um delito, eu vou procurar como pai sentar na minha casa, orar, chorar e apresentar a ela um plano de reconciliação para a família. Aqui você tem tudo, filha. Por que você vai para o mundo? Fazendo isso aí, Satanás perde essa batalha. Mas nós congregamos em uma igreja. Satanás, ele não se dá por vencido. Ele vai chegar lá na igreja e vai dizer que essa pessoa errou. Agora a igreja vai jogar essa pessoa nas garras de Satanás. Está entendendo? Então, se eu trabalhei para reconciliar, para ganhar a minha filha, tirar ela do mundo, das drogas, da prostituição, para estar na minha casa, por que lá na igreja eu não vejo a filha ou o filho do irmão e da irmã como se fosse o meu filho? Aqui tem uma ordem. Se não quiser te andar assim, então você vai embora. Por que você não chora com ele? Lembra que eu chorei com a minha família, chorei diante da minha filha, do meu filho, apresentando a eles quanto eu amo e como o pai está triste por atitude dessa filha ou desse filho, até convencer a ela, deixar aquilo errado que está fazendo e voltar a ser uma família abençoada. Por que lá na igreja eu não choro por essa moça, por esse moço, por esse irmão ou por essa irmã, que não tem, que a família não é estruturada? Porque Satanás é quem trabalha para estruturar a família. Será que, por que eu, como pastor, não sento com essa jovem e não choro com ela? Meus amados, eu quero vos dizer, isso que eu vos falo, eu falo com prática. Eu trabalhei sempre com igreja assim. Nunca, na minha idade, nunca tive problema com uma jovem, com um jovem. Principalmente as mulheres, que coisa boa que Deus fez. As mulheres. E as jovens. Quantas jovens que chegavam em mim. Pastor, eu quero falar com você. Pode, senta. Aquele tabu da menina baixar a cabeça com medo de que eu vou falar de mim, eu já abraçava e dizia, não tem tabu aqui. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. O que eu estou hoje, estou na frente desse trabalho, sou superior diante de Deus, sou responsável por o trabalho. Mas diante de Deus você é tão importante quanto a mim. Aí orava com elas, ouvia aquilo que ela fez de errado, eu mostrava na Bíblia. Filha, como eu fico triste, eu choro, perco hora de sono. Eu quero você aqui, Deus tem uma obra com você neste lugar. Ele vai preparar um casamento para você. Você vai ser uma boa mãe de família, uma mulher de Deus. Passava dias e essa menina me procurava. Pastor, quero falar com você. Fala, filho. Tal dia eu ia fazer isso, mas eu lembrei, pastor. Eu falei, meu pastor vai ficar triste comigo, eu não vou fazer. Por que eu quero vos dizer isso, meu irmão? Igreja, se nós sentarmos para conversar com os nossos adolescentes e lembrar que um dia eu fui adolescente, o problema de nós sermos líderes ou pastores, o fracasso está em nós nós esquecemos que um dia nós fomos adolescentes, fomos jovens e que era tão rebelde
quanto eles ou mais. Eu vou dizer para vocês, no meu tempo, não tinha as meninas andando seminuas na rua. Tá entendendo? Não tinha celular, não tinha televisão, não tinha nada. Não, o namoro era guardado ou vigiado por um irmão ou pela a mãe da moça. Era difícil acontecer alguma coisa. Não quer dizer que os jovens, que nós era santos, é que era rígido. Oxalá se esses jovens de hoje, para suportar o problema da carne hoje para estar na igreja, é muito vezes pior do que para mim, que não era crente, nem católico, nem nada, era ateu. Que tinha uma norma no mundo. Está entendendo? Então esses jovens, hoje porque estão na casa de Deus, eles têm que ter liberdade de conversar, de ouvir, e a gente mostrar na Bíblia como Deus ama do jovem. Deus sabe a dificuldade, porque Satanás criou essas coisas e colocou dentro da família e dentro da igreja. Veja bem, no meu tempo, um pai batia no filho até com 7 anos para cima, até 20 anos, de pau. Ele era o pai. Hoje o pai dá um tapa no filho, conserto lá. Qualquer vizinho manda na minha casa. Tá vendo? O vizinho diz que o pai está batendo na filha ou no filho, pode chamar a polícia. Quer dizer, são trama de Satanás. Os pais, antigamente, tinham autoridade sobre os filhos. Se meu pai não andava bebendo e batendo e brigando, olha de mim se eu fizesse o mesmo, passando vergonha para ele. Eu entro no pau em casa. Está entendendo? Aí nós fomos criados assim, honrando pai e mãe, como diz a Bíblia. Agora hoje, uma filha com 15 anos, ela tem direito de fazer tudo, não tem obrigação de nada. Porque a lei que Satanás lançou neste mundo, que não foi Deus que fez. O filho foi dado ao pai e à mãe para que eles ensinem. Se tiver que chegar a varinha, está na Bíblia. Então, a igreja foi instituída por Cristo Jesus para alcançarmos a vida eterna e sermos diferentes daqueles que é do mundo. Satanás, no começo da igreja, até muitos anos atrás, ainda, Satanás perdia de 10-0 para a igreja, porque os crentes dobravam o joelho. Os pastores eram simples, mas eram temente a Deus. Mesmo não tendo excelência de estudos, mas tem o temor de Deus e o Espírito de Deus estava sobre eles. Eles viviam aquilo que ensinava. Está entendendo? Talvez eles não tivessem tanta graça para compreender a palavra de Deus, mas eles eram sinceros. Eles oravam quando chamavam a igreja para orar. Orava na madrugada, chorava. Jejuava pela moça, pelo rapaz, pelo irmão, pela família. Satanás foi trabalhando. Satanás não vem de ser Satanás, ele foi inventando. E trouxe o mundo e colocou dentro da igreja. Porque a igreja não ia para o mundo. Não podia, não fazia parte de novela, televisão, jogo de futebol, música mundana. Era a oração e a Bíblia, e salmos, hinos. Em tudo dava graça ao Senhor. E Deus operava nos corações dos homens, das mulheres e dos jovens. A igreja era cheia do poder.
Se a minha casa estava desestruturada, a igreja onde nós estávamos estava estruturada. Eu recebi aquilo que eu aprendia na igreja para transmitir para minha casa. Você viu, minha filha, meu filho, como é que os outros jovens da igreja, por que você faz isso? Por isso que o pai está triste. Só que aí Satanás foi trabalhando, foi inovando a sociedade, os lares e a igreja. Hoje, meus amados, se nós quisermos salvar a igreja e a família, nós vamos ter que voltar atrás. Começar na igreja, porque primeiro é Deus, e quando fala de Deus, fala o ministério. A igreja é ministério. Depois a família. Se a minha família não está estruturada, eu tenho que recorrer à igreja. Se a igreja não está estruturada, a igreja e a família está na berlinda. Eu vou dizer para vocês, olha, a família está traindo e se traindo, divorciando e casando mulher com outro homem e homem com outra mulher. Filhos e filhas casando com pessoas não crentes, separando e casando com outro. Se a igreja tivesse estruturada, estava pronto para conversar. Mas você vai na igreja, o pastor separou da mulher porque incompatibilidade de gênero. E casou com outro e ele é o pastor. O outro pastor pregador, ele traiu a esposa com outra moça da igreja. E Satanás prepara tudo lá dentro da igreja para escandalizar as outras jovens, as outras mulheres, os outros homens. Dentro da igreja, Satanás trabalha em cima dos pastores. Porque se o pastor cai num pecado de adultério, escandaliza pessoas que olham para ele. Nós não estamos preocupados com isso. Às vezes a igreja, alguns, glorifica a Deus quando um pastor cai. É motivo de tristeza, porque esse pastor poderia ser advertido, sim, podia ser disciplinado, mas com amor, com temor, que ele visse a salvação acima do ministério, acima do pecado que ele cometeu. E eu estou preocupado com a igreja. Você vai na igreja, é vaidade, adultério, fornicação, sensualidade, contenda, fofoca. Meus irmãos pastores, vamos fazer um concílio de pastor para se convertermos diante de Deus, entender os nossos erros. Se não houver contenda entre pastores, eles podem ensinar a igreja a não contender. Mas a contenda começa no altar. Não gosto do pastor fulano. Por que não senta com o pastor? Vamos conversar? Me falaram isso, porque Satanás é triste. E eu não quero dizer para você que os irmãos estão errados. Não, é Satanás quem está errado. Não pense você que Satanás vai ter medo do pastor, não. Não pense você que Satanás respeita a família, não. Ele não tem respeito por ninguém. Ele não respeita nem a Deus. Ele é submisso, porque ele vai até onde Deus permite. Sabe por que eu digo que ele não respeita? Pastor, mas dizer que Satanás... Eu vou te falar para você. Ele é tão arrogante, ele teve a capacidade de ir ter até Jesus Cristo, apresentar a Jesus
tudo isso que tem no mundo para que Jesus adorasse a Ele. Ele dava tudo isso no mundo. Ele respeita a Deus. Ele é Satanás, ele não sabe que Jesus Cristo era Deus, era filho de Deus. E ele foi até ele. Por que ele não vai até os pastores? Por que ele não vai até a jovem? Esse Satanás que está hoje é aquele mesmo Satanás que entrou na serpente para persuadir a Eva. O problema é que nós, os pastores, fechamos os olhos para essas coisas. Nós choramos nos pés de Jesus, não pedimos a Ele que nos revele o segredo para suportarmos a angúria desse dia para vencer a Satanás. É aquele mesmo. Então Satanás vai trabalhar em cima da fraqueza, em cima da curiosidade, em cima do ego, em cima da necessidade. Você pode ver, Satanás, ele trabalha em cima de uma irmã que é infeliz no casamento. Ela está fazendo tudo certinho e o marido fazendo vergonha no meio do povo. E Satanás sopra no ouvido. Envia uma pessoa que fala palavras para ela, que ela tem um desejo de ouvir o esposo e nunca falou, mas que ela não serve para nada. O esposo vê os defeitos das suas vestes, o seu falar, o seu andar. Tudo que ela faz, ele vê defeito. Satanás prepara outra pessoa para falar no ouvido dela as qualidades dela, que o esposo nunca viu. Isso é Satanás que faz. O problema é que será por que eu não vigio quando eu vou humilhar a minha companheira e não glorifico a Deus, exaltando a vida, os feitos da minha companheira. Porque quando Satanás vem falar, ela passa atrás de mim, Satanás. Está entendendo? A irmã é infeliz dentro de 4 paredes. Satanás prepara um camarada que só quer abusar do corpo da irmã, mas ela necessita daquele carinho, daquele relacionamento. O esposo não resolve o problema, nem conversa, que se tiver uma boa conversa, um diálogo, a mulher poder falar para o esposo, fulano, você está faltando isso, isso, isso. Eu estou sentindo assim, assim, eu preciso disso e disso. E o homem se esforçar, ainda que ele não dê 100%, ele dando 50%, essa mulher que é uma bênção, vai ficar feliz, vai te amar. A mulher quer ser amada, quer ser beijada, respeitada, carinhada, quer carinhar, quer fazer você feliz, meu irmão, mas ela quer e precisa ser feliz para ser uma boa mãe, uma boa crente. Mas Satanás não se preocupa. Ele procura os pontos fracos da mulher ou do homem. Se a mulher tem um problema, se ela tiver com um problema de saúde, ou ele, Satanás vai chegar, você repreenda Satanás, porque você fez uma promessa para Deus. Na alegria, na felicidade, na dor, na angústia, na enfermidade, todo dia. Se ele está enfermo, glorifica o nome do Senhor. E busca o Senhor que ele vai te abençoar. Aí ele disse, eu vou acabar com a igreja. Porque se na igreja os pastores têm, os membros têm problema, divorcia e nós recebe eles, pode tomar ceia, pode continuar sendo pastores, pregando e ensinando, eu entro lá para torcer a palavra. E a igreja vai
ficando pobre, raquítica. Oh, meu amado e querido irmão e irmã, como Deus atenta para os corações dos homens, das mulheres, dos jovens, das crianças. Deus hoje ele não olha para mim preocupado com a minha salvação, porque eu recebi, eu tive estrutura, fui estruturado no início. Mas hoje ele está olhando pelas minhas netas, pelas minhas filhas, pelos seus netos. Sabe por quê? Porque a igreja está desestruturada. Os pastores não têm estrutura espiritual. Se tiver de conversar com o irmão, ele exclui. Satanás está querendo isso aí. Joga no ventilador o que você fez, minha irmã e meu irmão. E Jesus Cristo não. Ele ama. Você imagina como que Deus sofre quando um crente na igreja é lançado fora. Olha o papel de um homem de Deus, chamado por Deus. Paulo, ele orava. Ora novamente. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Eu sou um pastor, meus irmãos. Eu tenho que me impor de joelho diante do Pai. Por esta causa, pela igreja, pela família. Não é só pela minha família. Amém? Tudo aquilo que eu prego, que eu ensino na minha família, é aquilo que eu desejo para a igreja. Se hoje eu não estou pastoreando a igreja, porque eu nunca quis rebeliar. Está entendendo? Mas eu amo a igreja faz é parte da minha vida. A igreja não me é pesada. A igreja é o ministério de Deus. Eu morrerei falando a palavra de Deus com amor, orando pelas irmãs, pelos irmãos, pedindo oração, reconhecendo que eu sou pó e cinza, mas que o Senhor Jesus Cristo é poderoso. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Por esta causa me ponho de joelho diante de Deus, Pai. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Você está entendendo? Eu sou um pastor. Eu tenho que orar, clamar em favor da igreja, do jovem, da família, da criança, do adolescente, do pastor e do obreiro. Quando eu fico sabendo de pastores que caíram em pecado de adultério, eu fico indignado. Sabe por quê? Porque não temos um trabalho paralelo para ensinar a igreja que é misto que entra o pecado, mas é daquele por que entrar. Então, veja bem, às vezes o pastor, ele adulterou, mas ele não fala para o mundo. Mas alguém, quando sabe, esparrama. O pecado entrou por minha causa, então. Foi eu que esparramei. A igreja precisa estar preparada. Porque Jesus Cristo ama. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, a altura e a profundidade. Está entendendo? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É na oração, é no clamor, é na humilhação. Porque quando eu oro, eu estou pedindo a Deus que me esclareça
a necessidade da igreja, da família. Amados, quando nós oramos, nós vamos entender para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, quando venha toda a plenitude de Deus. Aí ele diz, a família está enferma espiritualmente. Eu vou levantar em oração para que o espírito da enfermidade saia, para que o Espírito Santo enche aquela vida. Mas se a família está enferma fisicamente, eu vou orar para que Deus cure a enfermidade, o câncer, AIDS, depressão, colesterol, diabetes, paralisia, cegueira. Para Deus não há nada impossível. A família é muito importante, mas a igreja custou o sangue de Cristo. Satanás trabalha em cima das duas coisas para derrubar. Hoje nós vemos a igreja desvanecendo, as famílias se desfazendo. Amados, como estamos nós, como crentes, como obreiros, como pastores? Vamos voltar para dentro de nós, pedir a misericórdia de Deus. Deixa de ser doutores, de ser ensinadores de fábula, mas ganhadores de alma. Perca tempo aqui, pega sono meditando na palavra. Conheça a necessidade desse irmão e dessa irmã, essa família que está se desfazendo. Basta saber de Deus o porquê. A igreja que está desvanecendo, a igreja que está valendo mais um clube do que uma igreja, casa de oração, para que Deus entre nos corações. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A esse, conhecer a plenitude de Deus, daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você pode pedir tudo, Deus pode fazer muito mais. Você pode pensar em tudo grande, Deus faz muito mais. Precisa crer nele. Eu creio que se nós se humilharmos, voltarmos a orar, conversarmos, veja bem, o ensinamento, doutrina é um conjunto de ensinamento. Eu dou meu ponto de vista, pago meu preço em renúncias, o irmão pastor dá o ponto de vista dele. Depois 10 pastores conversando e tirando cada um parte daquilo que ele propôs, e juntando os 10, cada um o 10º do que ele fez, e colocando junto vai sair a 11ª página. Aí nós temos um conjunto de ensinamento de homens que pensam em santidade, mulheres que pensam em santidade, mulheres que têm desejos, homens que têm desejo da carne, porque Paulo tinha esse desejo, mas ele ficou com Cristo. Não quer dizer, se a mulher chegar e dizer, eu sou liberta, ela não serve para ensinar a igreja, porque a igreja é para ser ensinada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai entrar, mover o coração. Esse homem não pode dizer eu sou liberto, porque ele é liberto hoje, amanhã
ele concorda com a mentira. O liberto, ele não concorda com nada, só obedece a Deus. Nós estamos lutando, guardando a palavra de Deus, reconhecendo que somos falhos. Esse irmão vai dizer, eu sou pequeno. Paulo disse, quem sou eu perto do grande apóstolo São Paulo? Ele disse, eu sou o pior dos homens. Que miserável homem sou eu. Esse é o grande apóstolo. Ele estava preparado para ensinar a igreja porque ele sentia como que uma mulher com dor de parto, até que outra vez fosse gerado Cristo Jesus nos corações. Está entendendo? Se uma pessoa estiver desviada, eu tenho que orar intensamente. Se eu não puder falar com ele, não for obrigado, não deixar, impedir de levar até a ele, mas a oração pode apresentar diante de Deus. E Deus, pelo Espírito Santo, vai entrar no coração. Veja bem, 25, 21. E a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A ele, o nosso Deus, seja glória na igreja por todo o tempo. Vamos cuidar da igreja, meus irmãos. Vamos cuidar da igreja, minhas irmãs. Pastores, desce do pedestal em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não vai chegar diante de Jesus Cristo com a igreja mundana como está aí, porque você prega prosperidade aqui nesse mundo. Viu? Tem muitos pensadores, pessoa próspera. Porque, veja bem, se eu prego prosperidade, para mim pregar para você prosperidade, eu tenho que trocar de carro, trocar de casa, eu tenho que ser rico para apresentar para você, para a humanidade, o que Deus fez na minha vida. Mas eu não falo para você que tudo isso que está na minha vida é o seu dízimo, a sua oferta, é as campanhas que eu faço, você trazer o dinheiro no altar para Deus. E onde está o recibo que ele mandou para o céu esse dinheiro? Está entendendo? A família está destruída. Pastores, se você é um sacerdote, quantas vezes você foi na casa desse irmão que está com problema com a família, com as filhas, com os filhos, com os netos, esposo com esposa, um problema conjugal, um relacionamento deles conturbado, insatisfação, contenda. Quantas vezes você foi lá, orou, jejuou, preparou e foi ouvir os dois, ouvir os filhos, as filhas, sem contenda, e mostrar para essa filha o valor que tem essa mãe, o valor que tem esse pai diante de Deus. Mostrar para essa filha o valor que ela tem diante de Deus como filha. Mostrar para essa jovem o valor que ela tem para Jesus Cristo na igreja. Por que às vezes você toca a jovem da igreja? Por que você fala besteira, meus amigos, para uma jovem, para um adolescente? Amados, cuida da igreja. Satanás quer que nós tratamos a igreja como escravo, como rebelde. Mas Jesus quer que nós choramos pela igreja como uma mãe chora para um filho que está nas drogas. Porque quando a igreja está desviada da verdade de Deus, está nas mãos de Satanás. E Satanás continua arraigado para matar. Vamos orar pela igreja. Você que está enfermo, faz um propósito com Deus. Se Ele te curar, você volta para a Bíblia para aconselhar a igreja a ser forte na oração, na humildade, no amor. Você vê,
É o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, o amor à família, o amor do pai, da mãe, dos filhos, netos e bisnetos. Oh, amados e queridos irmãos, ora pelo nosso presidente, pelo governador, pelo prefeito, vereador, deputados estaduais, federais, ao Senado, ao juiz, ora pelos adultos, prostituta, afeminado, andarilho, ora pelo estuprador, pelo drogado, pelo passador de droga, ora pelos andarilhos, ora por Satanás, pelos macumbeiros que é cavalo de Satanás, ora pela igreja, ora por este mundo que jaz maligno, ora pelos pastores, ora por mim, sou carente das orações do Senhor, dos irmãos. E aonde você estiver enfermo, agora, se você crê nesse Deus que pode fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos, eu vou orar e Jesus vai curar. Amém? Orei, irmãos, agora. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e amado, diante da Tua palavra, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço encarecidamente, meu Pai, que o Senhor cura esse homem, cura esta mulher, Senhor, que está com câncer, cura, Senhor, esse homem que está com depressão, com diabetes, com colesterol, cura essa mulher que está com problemas nos nervos, em toda parte do corpo, cura esse homem que está paralítico, que está cego, levante o mudo da voz, aquele que não tem voz. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, purifica os leprosos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, porque o Senhor pode fazer tudo. Abra as portas dos céus. Abençoa, Senhor, a vida financeira deste homem e dessa mulher. Abençoa a saúde física e espiritual, conjugal. Abençoa a igreja. Oh, Pai querido, que a igreja seja uma bênção na face da terra. Pai, em nome do Senhor Jesus, conceda à igreja o poder da cura, Senhor. Oh, Deus querido, cura os cânceres, cura os enfermos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Quantas pessoas enfermas e hospitalizadas. Visita, meu Pai, teu servo que eu estive visitando ontem no hospital, que está internado. Visita o coração dele, visita a irmã que foi internada ontem para fazer uma cirurgia. Deus, visita os lares se desfazendo. Pai, eu não posso entrar nas vidas das pessoas, mas o Senhor pode. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, me purifique, me santifica, para a honra e glória do nome do Senhor. Perdoa os meus pecados, as minhas fraquezas, tenha misericórdia da minha família, tenha misericórdia dos meus vizinhos, tenha misericórdia do meu pastor, tenha misericórdia da igreja, tenha misericórdia das irmãs, Senhor, que estão viúvas, irmãos viúvos, Pai. Senhor, abençoa os jovens, abençoa os filhos que perderam o pai, perderam a mãe, que o Espírito Santo confrenta as bênçãos para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja, seja curado, seja liberto, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos.